Bom dia, meninos. Nossa aula de hoje vai ser sobre o sistema digestório. O sistema digestório, ele se inicia, a primeira estrutura dele é o tubo digestório. O tubo digestório, ele é o canal inicial que se inicia na boca, tá? A boca, ela é o início do tubo digestório. A boca, nós vamos encontrar a língua, na língua nós temos as glândulas salivares. As glândulas salivares são glândulas que produzem a saliva, tá? Que ficam localizadas na língua. E a saliva é ela que ajuda a umedecer os alimentos, tá? E ajuda na deglutição, no momento da mastigação, quando engolimos. Então, a saliva ajuda os alimentos a ficar umedecidos, a molhar o alimento. E a língua ajuda também nesse processo, que é produzindo a saliva através das glândulas salivares. Na língua, nós vamos na boca, nós vamos encontrar também os dentes. Os dentes, eles fazem o processo da mastigação, tá? A trituração dos alimentos. E nós temos a dentição permanente e a dentição de leite. A dentição de leite é a partir quando você nasce que começa a nascer os primeiros dentezinhos, são os dentes de leite. E depois você tem a mudança de dentição, que vem a dentição permanente. Nós temos os dentes caninos, os dentes incisivos, dentes caninos, molares e pré-molares. Cada dente, cada dentição dessa, cada tipo de dente desse, eles têm uma função, certo? Por exemplo, os dentes caninos, eles são dentes que perfuram, que cortam mais os alimentos, tá? Ajudando na mastigação. Os molares e os pré-molares é a última dentição, tá? Que são compostos, os caninos são 4 dentes caninos, tá? Que ajudam a rasgar os alimentos. Os molares e os pré-molares, eles ajudam na mastigação também. E os incisivos. Também, nós vamos encontrar também a outra função importante da língua, que é a sensação de sabores. Cada região da língua, cada parte da língua, ela detecta um sabor, tá? O sabor azedo, o doce, o salgado. Então, cada região da língua tem glândulas que são chamadas de glândulas de sensações do sabor. O tubo digestório, nós temos também a faringe. A faringe é ela que liga a boca ao esôfago, tá? E também a cavidade nasal. A laringe, ela é a entrada da laringe, que é na entrada da faringe, nós vamos encontrar também a laringe, e na laringe nós temos a epiglote, tá? Que é uma entrada localizada na faringe. Temos também no tubo digestório o esôfago. O esôfago, ele é um canal
que liga o estômago à laringe. Temos também o estômago. O estômago, ele é um órgão onde, a partir do momento da mastigação, da deglutição, que é quando engolimos os alimentos, o estômago, ele armazena os alimentos e termina de triturar os alimentos com os movimentos peristálticos, que são movimentos que é feito tanto pelo estômago como pelo esôfago. Esses movimentos, esse movimento peristáltico, ele ajuda na trituração dos alimentos, a dissolver ainda mais as partículas alimentares. Temos aqui, tá, o fígado, que são glândulas anexas do sistema digestório, e o pâncreas, que também são glândulas anexas do sistema digestório. O fígado, ele produz a bile, tá? E a bile, ela é armazenada na vesícula biliar. É um suco produzido pelo fígado. É chamado de suco biliar, que é produzido pelo fígado, tá? A bile é produzido pelo fígado e armazenado na vesícula biliar. Aqui, o pâncreas é outra glândula anexa que faz parte do sistema digestório. O pâncreas, ele produz o suco pancreático, por isso que é chamado de suco pancreático, porque ele é produzido no pâncreas. E esse suco pancreático, ele tem uma função importante na digestão dos alimentos. O estômago, tá? Que é outro órgão do sistema digestório que vem logo após o esôfago. O estômago, ele é um órgão que tem a função de ligar o intestino delgado, tá? E ao esôfago. O intestino delgado, ele tem o duodeno, ele apresenta o duodeno, ele é formado por 3 partes. O duodeno, que é a parte que liga o estômago ao intestino. Temos o jejuno, e o íleo. Então, o intestino delgado, ele é formado por essas 3 partes principais: duodeno, jejuno e o íleo. São 3 partes importantes que formam o intestino delgado. O duodeno é a parte que liga o estômago ao intestino delgado. O jejuno é a parte que fica no meio, que liga o duodeno ao íleo.
E o íleo é a parte final, tá? Do intestino delgado. Aí nós temos dois intestinos, né? O delgado e o intestino grosso. O intestino grosso, ele é formado por três partes principais também, que é o seco, o cólon e o reto. Então, o intestino grosso, o seco, ele é a porção inicial do intestino grosso. E o reto é a parte final, onde termina o intestino grosso. Nós temos aqui, tá, o reto e o ânus, que é a parte final do intestino grosso, onde é liberada as fezes, tá? Os movimentos que são realizados na mastigação, tá, são chamados de movimentos peristálticos. Esse movimento peristáltico, ele é realizado pelo esôfago, pelo estômago e também pelo intestino, tá? São movimentos onde ajudam, tá, a impelir os alimentos. O sistema digestório, ele tem duas formas de digestão, dois tipos de digestão, tá? A digestão é exatamente um processo que faz o sistema digestório de terminar de digerir, quando você digerir as proteínas, os carboidratos, as gorduras, que são através da digestão. O processo da mastigação, quando você mastiga, que você tem um processo de salivação, que é produzido pelas glândulas salivares. Depois vem a mastigação. Depois da mastigação, que é feita pelos dentes, temos a deglutição, que é quando engolimos os alimentos, tá? Que passa pela faringe e vai até o esôfago. Quando os alimentos chegam no estômago, tá? Do esôfago, o esôfago ele vai realizar esse movimento de peristaltismo e passar para o estômago. E o estômago, ele continua esse processo de contrações para triturar os alimentos. Então, a digestão, ela é feita principalmente com as partículas de proteínas, de carboidratos, de gorduras, que são realizadas no processo digestório. E a digestão, nós temos dois tipos de digestão, que é a digestão mecânica. A digestão mecânica, nós temos a mastigação. A mastigação, ela acontece na boca, como eu já expliquei a vocês. E a deglutição, que é outra digestão mecânica que ocorre na faringe.
E os movimentos peristálticos acontece exatamente nessa digestão mecânica, tá? Que ocorre tanto no esôfago como no estômago e intestino. O outro processo de digestão é a digestão química. A digestão química, ela acontece primeiro, inicia-se na boca, que é pelo processo de insalivação. A insalivação, ela ocorre, tá? Quando a saliva está sendo produzida pelas glândulas salivares. Essa insalivação, ela acontece na boca. No estômago, nós vamos encontrar um processo, tá, de digestão chamado digestão química, por isso que é chamado de quimificação, porque ela produz os sucos produzidos no estômago, tá, que tem um processo de digestão, e temos também a quilificação. A quilificação é outro processo de digestão química que acontece no intestino. É chamado de quilificação. No intestino, nós temos alguns sucos. No sistema digestório, é produzido alguns sucos. Esses sucos, eles são chamados de secreções digestivas. Essas secreções digestivas, a primeira secreção digestiva é a saliva, tá? Que é produzida pelas glândulas salivares. A saliva, ela contém um ácido chamado de ácido clorídrico. O ácido clorídrico é uma enzima, tá? Que é produzido através das glândulas salivares, junto com a saliva. O ácido clorídrico e a enzima, que é chamada também de petialina, ela transforma o amido em maltose. Outro suco que é produzido pelo pâncreas, que eu também já disse a vocês, é o suco pancreático, é produzido pelo pâncreas. Suco pancreático. É o suco produzido pelo pâncreas. Por isso que ele recebe esse nome, suco pancreático. Ele contém uma substância chamada de lipase. A lipase, ela transforma a gordura em amidos chamados de ácidos graxos, tá? E também de glicerol. Outro suco também que é produzido no sistema digestório é o suco endérico, tá? Entérico. Ele contém a maltose e esse suco, tá? Ele converte a maltose em glicose. Então, essa aula de hoje, tá? Sobre o sistema digestório, vocês vão fazer o exercício do livro de vocês, que tem Ciências no Vestibular e Ciências e Reflexão, que é exatamente do capítulo falando sobre o sistema digestório. Tchau e um bom dia para vocês.